Quero ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Falar do meu pai é difícil, porque eu choro toda vez. Mas é o meu pai, é o meu pastor, e eu sentada ali, eu comecei a lembrar. Lá atrás, quando nós ainda morávamos no Rio Grande, nós tínhamos uma bicicleta. E aí, a gente saía para o culto. Nesse tempo, a nossa congregação era por trás da Pedrinhas, longe. E a gente ia andando pela estrada de ferro, tudo escuro, só com uma lanterninha. Por muitas vezes, a gente saía na chuva. Ele deixava a gente em casa e ele ia só. E eu sou tão grata a Deus pela vida do meu pai, pelo exemplo que ele é. Um pai, um pastor amoroso, dedicado, esforçado, que não mede esforços para fazer a obra do Senhor. Eu lembro que a gente tinha que atravessar um rio em cima de um pé de coco, não sei, Buriti. E eu sou medrosa, e ele dizia, vai menina, e eu ficava com medo, e ele pegava a minha mão. E a gente atravessava esse pé de Buriti lá no rio escuro, não via nada, eu morria de medo de cobra, que os irmãos falavam que tinha cobra. Mas o meu pai sempre assim, corajoso e entusiasmado na obra do Senhor. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Pelo homem corajoso que ele é, não mede esforços, ele larga tudo para abraçar a obra. Muitas vezes até falo, antes papai tirar umas férias. E ele tira férias não, é 24 horas. Não, mas é porque assim, a vida de um pastor é muito difícil. Se um pastor já não dorme, meu pai não dorme não, porque ele não consegue, ele já tem dificuldade de dormir, aí se ele fica preocupado, aí piora. Então, Pai, nesse dia tão especial, o Senhor continue lhe abençoando. Quero dizer que nós somos muito gratos por fazer parte desta caminhada com o Senhor, que o Senhor é um homem íntegro, reto, que se desvia mal e que sempre está nos direcionando para o caminho certo. Ele é um pastor e um pai que ele intercede, ele encoraja. Quando ele chama para conversar, eu já fico me tremendo, né? E ele chama, e ele briga, e ele fala, mas isso não é porque ele quer ser um bonzão, não, é porque ele quer ir para o céu e quer nos levar também, né? Então, irmãos, quando ele chamar você para conversar, não se zangue. É o amor, é o carinho, é o zelo, é o peso de ter a sua alma nas mãos dele, porque ele cuida. Então, neste dia tão especial, Pai, o Senhor continue lhe abençoando. Não sei por que a Carol não vem falar, porque ela não controla o choro, eu não controlo, né? Mas que o Deus continue lhe abençoando. Nós estamos felizes e gratos por fazer parte desta caminhada. Amém. Glória a Deus. Neste momento também, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre, né? Graças a Deus, feliz por esta oportunidade que o nosso Senhor nos dá nesta noite. Estamos aqui, né, para homenagear este homem de Deus, né? Meu esposo, meu pastor, como eu falei hoje à tarde, meu amigo, né? E eu sou grata ao meu Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo esposo que Ele tem me dado. E uma coisa assim, queridos, que a gente fica assim, a pensar, como chegamos até aqui, né? Não tínhamos nenhum plano, nenhum projeto, né, de chegar ao ministério, não. Nós éramos assim, ovelhas ali bem, sabe? Mas o Senhor Jesus viu algo em nós, né? Viu algo no meu esposo. E hoje nós estamos aqui, né? E eu sou grata ao meu Senhor por tudo que Ele tem feito, né? E falar aqui do pastor Carlos é muito fácil, né? É um homem dedicado mesmo na obra de Deus. Às vezes eu até me irrito, né? Assim, porque bem, vamos sair, minha filha tem obra de Deus, bem, vamos viajar, minha filha não posso ter isso. Então ele não vai, irmãos.
Ele não vai de maneira alguma, se tiver um trabalho marcado, e a gente pedir para sair, ele não vai. Ele não deixa de maneira alguma a obra de Deus, né, para trás, não. Ele prefere abrir mão, né, da família, assim, entre aspas, né, e colocar a obra de Deus. Então, aqui, pastor Carlos Maia, este homem de Deus, trabalhador, né, ele não é um homem que, se ele marca um tirão, ele vai sentar, né, e os outros trabalhar, não. Ele também coloca a mão na massa, né, ele trabalha. Os irmãos lá na Itapera queriam muito que ele ficasse sentado, mas ele não ficava. Meu Deus, quando ele estava construindo, fazendo lá a fachada lá da igreja de Itapera, quando eu olhava que o pastor estava lá em cima, eu me tremia todinha, que é muito alto o templo. Quando eu olhava para lá, que eu saía na porta, que eu olhava, eu voltava rapidinho para trás, ia pedir para Deus guardar. Então, este é o pastor Carlos Magno, que gosta de trabalhar, de fazer a obra de Deus, graças a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo de Deus para ele. Esse encontro em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Segunda Crônicas 15, e o verso 7 diz assim: mas sede forte e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Tá? Eu te ofereço este versículo da parte de Deus. Quero te dizer que a vossa obra terá recompensa. Tudo que você fizer na casa do Senhor, para o Senhor irá te recompensar. Que Deus venha te abençoar cada dia mais. Eu peço oração à igreja pelo meu esposo, pois, como todos sabem, ele tem muita dificuldade para dormir, né? E tem dias que é mais. Tem dia até que ele dorme. Quando ele dorme, eu agradeço a Deus, né? Mas tem dia que ele vai até... eu durmo e acordo ele. Mas o Senhor Deus está no controle de tudo, tá bom? Que Deus venha te abençoar, que Deus possa continuar te usando poderosamente, que o Senhor possa continuar abençoando o teu ministério, o nosso ministério, né? A igreja que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós possamos, em nome de Jesus, trabalhar, né? Para que nós venhamos um dia, quando o Senhor Deus, né? Nós estivermos na presença do Senhor, nós possamos apresentar a Ele, né, a igreja que Ele tem confiado em nossas mãos. Que Deus em Cristo venha nos abençoar, que Deus venha abençoar toda a área 2, que esta área cresça cada dia. É como a dinâmica aqui que o irmão fez. Sozinho o pastor não pode, sozinho o pastor não faz, mas se a igreja estiver ombreada com o pastor, aleluia, nós conseguiremos. Mas o pastor sozinho não consegue, mas se todos nós, né, tivermos de mão dadas, se o pastor marcar um mutirão, todos os homens, né, tirando aqueles que às vezes vão trabalhar, mas aqueles que podem, venham, ouçam a voz do seu pastor, tá bom? Atenda, pois a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nós possamos dar ouvido à voz do pastor, pois quando o pastor fala, o Senhor Deus está direcionando ele, né? Está orientando ele em tudo. Ele nunca vai fazer nada do seu querer, né? Do querer do homem, não. Mas quando ele tem algo assim para fazer, ele pede a direção de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, e quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, todos que vieram aqui esta noite, né? Todo aqui o corpo de obreiros, que Deus continue abençoando, né? Os obreiros que também, né? Sejam estes homens, né? Que possam darem as mãos ao nosso pastor e ser um companheiro forte deles, em nome de Jesus.
Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.